Traz o técnico aqui, não tem dificuldade não. Enquanto o Matheus organiza aqui a sua apresentação, eu queria informar que a Ana Salgado, infelizmente, por razões alheias à organização do colóquio, não está participando dessa mesa. Isso vai trazer oportunidade, como nós flexibilizamos na apresentação do professor Emir, também teremos uma flexibilidade aqui na apresentação do Matheus, e vai nos possibilitar uma discussão um pouco maior. Não é isso, Gilvan? Aproveitar o tempo que teremos agora pela manhã, uma vez que a previsão que temos para a mesa 4 é para as 10 horas e 35 minutos. Nós estamos aí a 20 para as 10, contando com um pequeno intervalo, de maneira que aí algo em torno de 20 minutos com flexibilidade para a apresentação do Matheus, enquanto ele localiza. Tá meio lento aqui, ó. Eu posso fazer. Bom dia, pessoal. Você já me conhece aqui, meu nome é Matheus Nobre. Eu venho aqui representando a Wikimedia Brasil, no caso que é a Associação Brasileira e a filial da Matriz que promove e representa a Wikimedia em vários países do mundo. Eu acho que agora são cerca de 45 e o Brasil é um deles. E eu estou muito honrado em participar desse evento aqui. Quando me convidaram para um evento de língua portuguesa, a primeira coisa que eu pensei foi, tipo, nossa, acho que eu não vou poder falar nada e todo mundo vai ficar corrigindo, assim. Mas depois eu fui refletindo aqui sobre a Wikipédia e o tema do evento, e eu vi que realmente isso entra muito, principalmente no foco da CPLP, que é a colaboração dos países da língua portuguesa. E eu acredito que a Wikipédia foi um exemplo disso, mesmo antes de toda essa discussão e reflexão. E eu quero demonstrar isso aqui de uma forma objetiva, de como a colaboração dos países lusófonos pode dar certo e pode ser um meio eficiente e eficaz para qualquer tipo de projeto. Passa aqui. Então, antes disso, só uma breve história aqui da Wikipédia. Ela foi fundada em 2001, nos Estados Unidos da América, pelo Jimmy Wallace, que é esse cara aqui. Você já deve ter visto ele em tempo de doação da Wikipédia, lá sempre aparece lá em cima, Urbana. E o Larry Slanger. E cada um deu uma ideia diferente. O Jimmy Wallace foi da Pédia e o Larry Slanger foi da Wiki. Depois eu explico para vocês direitinho. E inicialmente a Wikipédia não foi um projeto que eles imaginaram como alguma coisa principal. Eles imaginaram a Wikipédia só como um projeto paralelo aos projetos já existentes. E no final das contas ele se tornou principal. Ele teve um rápido crescimento. Em questão no mesmo ano ele já estava aparecendo em vários jornais do país, The New York Times e o Daily Boston, um jornal de Boston, me esqueci o nome. E em questão de um ano ele já estava com milhares de artigos. Essa ideia de ter toda a informação da humanidade presente em um só lugar já remonta da antiguidade. A Biblioteca de Alexandria foi a primeira experiência disso, de ter
um local concentrado com toda a informação já presente. E a questão do enciclopedismo, acredito que já vem do século XVI, e sempre essa questão da enciclopédia foi uma questão muito que veio de família para família, e no século XX a gente já tinha as elites da enciclopédia, que era a Barça, e tinha a enciclopédia britânica, que já tem mais de um século. E com o advento da internet, começaram as ideias de pensar, por que não uma enciclopédia no mundo digital? O primeiro projeto de enciclopédia no mundo digital foi a Interpédia, aconteceu em 93. Só que, diferente da Wikipédia, ela tinha várias restrições. Aqui, no caso, os tópicos que eu citei, foi as diferenças com a atual Wikipédia, para vocês terem uma noção. Na Interpédia, a edição era restrita a especialistas. Você só podia editar sobre, por exemplo, música, se você fosse um músico ou se fosse formado em música. Você que é fã de uma banda e conhece a história toda de uma banda, você não podia editar sobre a banda, não podia falar, entendeu? Seu conhecimento não valia, a não ser que você demonstrasse um diploma ou alguma coisa do tipo. E eles usaram instituições privadas, no caso empresas, para revisar qualquer edição que a pessoa fazia. Ou seja, além de você precisar ser especialista, sua edição ainda tinha que ser revisada por agências externas antes de entrar na Interpédia. E era algo monolíngue, só presente na língua inglesa. E, no final das contas, eles falaram, só que isso nunca saiu do papel, assim, infelizmente, né? E essa ideia continuou no molho até 2000. Em 2000, Jimmy Wallace, o próprio cara fundador da Wikipédia, ele já tinha fundado essa enciclopédia chamada Nupedia. E era uma enciclopédia que já tirava várias restrições em comparação com a Interpédia. Você não precisava ser mais especialista, já não era mais monolíngue, era presente em 6 línguas, se eu não me engano. E realmente ela saiu do papel e foi um dos sites mais influentes dos anos 2000, um dos mais acessados no caso. Só que o processo de edição era um processo muito burocrático, um processo de 6 fases, que passava por vários graus de revisão, e no final das contas realmente era muito difícil entrar lá no Nupedia. Em 2001, a Wikipédia nasceu com um projeto paralelo da Nupedia. O Larry Slanger e o Jimmy Wallace um dia pensaram assim, por que não tirar esse processo burocrático de edição e colocar um processo Wiki? Wiki é uma invenção dos anos 90, que é uma forma de criação de site o mais colaborativo possível. Ou seja, você pode entrar na página, você pode editar aquela página sem nenhuma restrição. Então eles uniram o conceito de enciclopédia com o conceito da Wiki, que era a página feita por todo mundo, por nós, e não por alguma pessoa, e assim nasceu a Wikipédia. E a Wikipédia tem todo esse alicerce que desde os seus primeiros dias ele já está afirmado. Eles colocaram toda a Wikipédia numa licença Creative Commons, de uso livre. Você pode usar, inclusive para uso comercial, contanto que você ponha, no caso, a referência do local onde você pegou. E se você fizer trabalhos derivados, que também é possível, você tem que fornecer na mesma licença. Ou seja, comparado com tudo que tinha na internet naquela época, a enciclopédia revolucionou porque é a primeira coisa que não pedia direitos autorais e não ganhava com direitos autorais. Além dos poderes de edição abertos e grátis a qualquer pessoa, além de ser uma wiki, qualquer pessoa presente, qualquer pessoa, mesmo não sendo graduada, ela teria direito a acessar, ter uma democracia de edição. E a colaboratividade entre os editores não seria algo todo mundo fosse independente. A colaboratividade era o pilar da vida em sociedade virtual. Ou seja, a ideia da Wikipédia era uma ideia de uma enciclopédia construída por todo mundo, não individualmente, sim colaborativamente, todo mundo se ajudando. E por último, e eu acho que mais importante, eles fizeram uma coisa que foi uma inovação para a época. Eles dividiram por línguas, que foi uma coisa assim, eu posso até dizer que foi um advento da globalização, e não enciclopédia nacional, coisa que nunca tinha acontecido na vida. Por exemplo, nos Estados Unidos existiam enciclopédias, e no Reino Unido também, sendo que ambos falam inglês. No caso, a enciclopédia britânica contra a Wikipédia em língua inglesa, porque na Wikipédia em língua inglesa não só tem americanos
e não só tem pessoal do Reino Unido, mas sim os dois unindo as forças, uma vez que para uma enciclopédia essa divisão de línguas não teria necessidade de divisão, é por nacionalismo. E ele teve essa ideia. E, adentrando aqui nessa parte da divisão de línguas, em questão de 2 dias e 4 horas, foi criada uma versão da Wikipédia em português. A Wikipédia lusófona. E essa Wikipédia hoje em dia, eu posso dizer que ela tem esses determinados valores que eu digo assim. Ela é uma enciclopédia muito efetiva, eficaz, interativa e que promove a cooperação entre os povos lusófonos, que eu chamo de luso-cooperação, aqui um termo muito comum lá pela Wikipédia. E eu vou demonstrar para vocês aqui os resultados para provar aqui cada palavra. A Wikipédia atualmente, hoje eu dei uma olhadinha, tem 720.160 artigos. E no caso, 84% desses artigos têm ao menos uma referência bibliográfica, ao menos uma fonte, o que é um grau bem alto para uma enciclopédia que é feita colaborativamente por qualquer pessoa. E eles fizeram uma pesquisa isso na Wikimania 2011, um evento que foi sediado em Israel. Eles fizeram uma média das reversões de vandalismos. Vandalismo é quando você, por exemplo, apaga alguma informação importante, troca uma informação certa por uma errada, ou, sei lá, deixa a página em branco. E a média de reversão do vandalismo grave era de 9 segundos. Isso é uma média global. O que quebra aquele argumento que a Wikipédia, já que todo mundo pode editar, então é uma coisa baldeada, assim, por natureza. E atualmente na pt.wikipedia.org, que é a enciclopédia lusófona, tem 5.500 usuários registrados, ou editores, com preferência, porque usuário é uma coisa do Brasil. E tem participação de todos os países da língua portuguesa. E, infelizmente não estão em proporção parecida, não estão em proporção igual, porque isso traz aquele problema do fosso aqui de volta à mesa que eu vou abordar daqui a pouco. E às vezes a gente se pergunta assim, se a Wikipédia fosse um projeto que não tivesse a inovação de ser um projeto internacional com o elo das línguas, se a Wikipédia fosse um projeto nacional, tivesse mantido a tradição das enciclopédias do século XX, no caso, teria a br.wikipedia.org e a pt.wikipedia.org, que seriam a enciclopédia brasileira e a portuguesa. Isso foi um estudo feito na Campus Party 2012 pelo Kool Odba, que é o diretor executivo da Wikipédia, e ele fez essas comparações. Enquanto a Wikipédia brasileira, em 2012, se fosse uma coisa nacional, não passaria dos 500 mil artigos, e a Wikipédia portuguesa não passaria dos 150 mil, e teria graves problemas de conteúdo em várias áreas do conhecimento. Por exemplo, existe muita coisa sobre música e sobre outros assuntos que não me vem na cabeça agora, que os brasileiros têm participação absoluta e os portugueses nunca opinaram, eu não sei porquê. Mas eles já fizeram esse estudo e chegaram a essa conclusão. E logo a gente pode desprender daqui que a Wikipédia portuguesa seria incompleta, embora tivesse um número até bom de artigos. E as iniciativas nacionais da Luso-África, elas provavelmente nem teriam existido, e se tivessem, seriam assim, um número muito baixo de artigos, uma vez pela participação baixa do pessoal da Luso-África também. E o que iria acontecer provavelmente é que o pessoal ia se submeter à wiki das outras línguas portuguesas, da brasileira ou da portuguesa, e não queriam fazer uma iniciativa nacional. Além de acabar com um pilar da Wikipédia, que é o ponto de vista neutro. Se você tiver uma Wikipédia nacionalista e você estiver abordando assuntos do seu país, provavelmente no lugar onde todo mundo é do mesmo país, você tende a ser parcial, de uma forma ou de outra. E uma enciclopédia onde todo mundo colabora, pessoal de diferentes países, diferentes culturas, a imparcialidade acaba se tornando um resultado, uma consequência disso. E
desprendendo desse último tópico também, que existem várias vantagens em uma convivência de vários países num site só, nesse caso a Wikipédia. Você cria uma maior riqueza no âmbito linguístico, cultural, social. Você tira qualquer preconceito, cria uma aceitação entre as diferenças culturais e linguísticas e a colaboração lusófona em sentido literal. Inclusive, tem um exemplo que eu queria dar aqui, que eu acho que vê bem tudo que eu falei agora. Na Wikipédia eu me lembro de um caso que teve em 2010, que teve um editor que foi ver páginas que eram editadas por portugueses e ele achou muito estranho. Contacto, secção, que é isso? Tá errado, tem 2 Cs, de onde é que isso existe? Aí o cara pegou, saiu corrigindo tudo que os portugueses tinham escrito, transformando em português brasileiro. E os portugueses, eles, além depois de reverterem, foram lá fazer um pedido de bloqueio, dizendo que o cara estava sendo intransigente, ele não estava conseguindo lidar com as diferenças, não sei o quê, sendo que um administrador lá admitiu a boa-fé da pessoa e ele parou de fazer isso porque ele realmente não conhecia as diferenças culturais. E, claro, ele parou de fazer isso. Hoje em dia ele é um editor muito presente na Wikipédia. E eu me lembro que da última vez eu vi uma edição dele, e ele pegou e começou a reverter agora as pessoas que estão trocando português europeu pelo português brasileiro. Agora ele está ajudando evitando isso. E no começo ele estava revertendo, ou estava sendo revertido. No caso, ele aprendeu, então, toda essa diferença aqui, uma coisa que a maioria da comunidade brasileira nem faz ideia que existe. Vamos ver aqui. E agora eu vou falar de um dos principais problemas aqui na Wikipédia, que foi, inclusive, abordado aqui no colóquio. O fosso digital, no caso. Na Wikipédia, depois do censo, no último censo, são mais de 70% de editores brasileiros e só tem 24% de portugueses, e a participação de todos os países da Luso-África e do Timor-Leste não passa dos 6%. Isso é um problema, porque vez ou outra a gente vê um português ou um africano reclamando que, caraca, quase toda a página aqui está em português do Brasil. Por que é que a gente não consegue uma página com a nossa versão? E a partir dessa reclamação, e aí a gente, depois de ver a situação, foram desenvolvidas algumas políticas assim para, pelo menos, remediar esse fosso. Por exemplo, foi criada uma regra na Wikipédia ano passado, que qualquer artigo sobre história ou cultura dos países lusófonos deve ser escrito na variação linguística desses. Ou seja, um artigo sobre salazarismo que aconteceu em Portugal tem que ser escrito na variação do português europeu, e um artigo sobre samba, que é uma cultura brasileira, tem que ser escrito em português brasileiro. E isso trouxe uma situação muito, muito assim, que eu achei muito bonita, na verdade. Quando vários brasileiros escreveram sobre a história de Portugal, tanto já por eles serem maioria, vários artigos da história de Portugal são escritos por brasileiros, na verdade. E, depois de um tempo, eu vi esses artigos que encaixavam nessa regra, e estavam escritos em português de outra variância. O que aconteceu? Eu me lembro que eu vi um artigo sobre uma Revolução Portuguesa que aconteceu em Lisboa, não me lembro o nome, não me recordo. E o que é que eu vi? Um editor brasileiro experiente, já conhecia toda essa questão da variação da língua, e ele estava trocando toda a página de português brasileiro para português europeu, sendo que ele era brasileiro. E eu acho que isso vai bem em cima do que a gente pode falar aqui, que é realmente a colaboração dos povos, assim, uma promoção, inclusive, das diferenças, assim, e uma interação total. Então, um brasileiro escrevendo em português europeu para justamente reduzir essa questão do fosso, assim. Achei muito bonito isso. E a nossa outra iniciativa contra o fosso é por meio do Wikimedia Chapters, que é um programa global que ele quer que cada país que tenha uma língua que esteja na Wikipédia tenha um capítulo. Diferentemente da Wikipédia, o capítulo é um trabalho nacional.
eu trabalho no Wikimedia Brasil, que é um desses 45 capítulos que existe hoje, e é um capítulo que desenvolve toda a Wikipédia em todo o território nacional. Por quê? Porque o objetivo principal desses capítulos é pegar os países que têm participação minoritária e fazer um planejamento estratégico e promover um crescimento nesse país. Isso já está acontecendo em vários países da África, inclusive na Angola, em Moçambique, já existem os chapters. E o objetivo deles é cada vez mais igualar e reduzir esse esforço na participação da Wikipédia em língua portuguesa. E aqui para terminar eu queria dizer os desafios da Wikipédia da lusofonia, no caso. Que o primeiro e principal, que é um objetivo em comum de todos os editores de toda a Wikipédia, é aumentar a participação lusófona. Embora a gente seja uma comunidade muito grande, de internautas, nós temos o quinto maior presença de internautas em todo o mundo, a Wikipédia só está em 10º lugar no ranking de artigos, perde para a polaca, perde para holandesa, se eu não me engano, que tem um número muito menor de internautas, e a gente que tem um número altíssimo, a gente está perdendo. E esse é um dos objetivos que está de captar novos editores aqui para aumentar essa experiência de colaboratividade que é a Wikipédia. E o segundo, que eu já falei aqui, que é a redução do fosso. Que a gente já tem algumas políticas, que a gente quer a maior participação da Luso-África e do Timor-Leste. E assim reduzir toda essa desigualdade e criar realmente uma coisa plenamente colaborativa e equidistante de cada um. E é só isso aqui. Obrigado pela atenção.